dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional de televisão e agora se conecta à rede local. Isso significa que a gente está mais perto um do outro e que é hora de ver as notícias que mexem mesmo com a nossa vida. Distrito Federal e em torno, eu sou Felipe Malta e é hora de jornalismo responsável sem perder o otimismo. Polícia prende ladrões que invadiram escola pública e levaram inclusive a comida da merenda dos alunos. Maicon Leão. Malta, nem os alimentos foram perdoados por esses ladrões, como você disse. Eles invadiram o 101 aqui, o Centro de Ensino Médio 1 de Sobradinho, esta madrugada, pularam um muro, cortaram alambrados, arrombaram portas e janelas. A gente traz o resumo dessa história daqui a pouquinho. 2 deles foram identificados e localizados, mas um ainda está foragido. Até já, Maicon. Já em Valparaíso, os criminosos invadiram foi uma igreja e levaram até os equipamentos de som utilizados no culto. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. Eles levaram teclado, baixo, guitarra e outros instrumentos musicais utilizados aqui na igreja. Inclusive, câmeras de segurança mostram o exato momento que os suspeitos saem carregando a mesa de som. Eu volto daqui a pouquinho. Obrigado, Kátia. Homem de 39 anos de idade morre após cair de 6 metros de altura de cachoeira no Gama. Vitória Mello. Ele estava com amigos e familiares no momento do acidente. O Corpo de Bombeiros e o SAMU fizeram um atendimento, mas a vítima teve uma parada cardiorrespiratória e infelizmente não resistiu, Felipe. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes desse caso. Obrigado, Vicky. Até já. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso jornal já está no ar. A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem e apreendeu um adolescente lá em Sobradinho. Esses 2 teriam invadido uma escola pública durante a última madrugada e furtaram vários objetos. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Maicon Leão. Boa tarde para você, Maicon. Os bandidos então levaram até a comida da merenda dos alunos dessa escola. Não dá para acreditar, né, Malta? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Tudo isso que você disse aconteceu aqui no Centro de Ensino Médio 1 de Sobradinho, onde durante essa madrugada 3 ladrões entraram aqui na unidade, pularam um muro que chama atenção, Malta, e até mesmo a segurança que tem a estrutura da escola. A gente percebe que é feita justamente com arame farpado mesmo, e eles conseguiram pular o muro, tiveram acesso ao interior da escola. Lá dentro, Malta, eles arrombaram portas, janelas e até mesmo um alambrado que separa ali a área da cantina, eles cortaram. E aí começaram a separar objetos. Entraram na cozinha e levaram os alimentos, Malta. Que detalhe, não era só da dieta, da alimentação dos outros estudantes. Era de um aluno específico que sofre, por exemplo, de diabetes. Ele tem uma dieta específica. Então, ele não come sempre os mesmos alimentos dos outros alunos. A escola tem esse cuidado de fazer uma alimentação para ele, seguindo a dieta, a prescrição médica, para que ele consiga ter uma alimentação saudável junto com os outros alunos. E essa alimentação estava separada ali numa parte da cantina. E esses criminosos entraram lá e conseguiram pegar esses alimentos. A Polícia Militar foi acionada, Malta, por volta de 5h30 da manhã. E quando chegou aqui na escola, eles já tinham ido embora, mas perceberam, levaram eletrônicos, projetores, alimentação, panela, até panela, Malta, eles levaram também. E aí começaram a fazer as buscas aqui na região. A Polícia Militar conseguiu localizar 2 deles a cerca de 1 quilômetro aqui da escola. Foi identificado que um, maior de idade, também já conhecido da polícia, e descobriram que o outro que participou desse furto era um menor de idade, um adolescente de 17 anos. O terceiro envolvido nessa situação, Malta, ele conseguiu fugir e não foi identificado ainda pela Polícia Militar, mas que faz buscas na região, inclusive para tentar identificar esse terceiro que teria participado desse furto aqui na escola durante a madrugada. A gente conversou com a Polícia Militar que atendeu essa ocorrência. Ele vai trazer detalhes para a gente desse local em que eles estavam, que já é um local conhecido aqui na região, até mesmo, Malta, em que esses criminosos levam os objetos para serem revendidos. A gente vai ouvir um trechinho do que ele disse para a gente em entrevista e eu volto para trazer mais detalhes. Nós fomos acionados às 5h30, né? Via Copom, que é o rádio da PM.
Encontramos eles na Vila Denox, né? Que é uma região aqui próxima, aqui, já bem conhecida já. E lá eles ainda estavam com os objetos? Estavam com os objetos do furto, né? E no começo algum deles eles negaram no começo, mas depois um deles acabou confirmando. Mesmo estando com as coisas, eles queriam dizer que não tinha nada a ver com a história. Mesmo com as coisas, eles disseram que não tinha nada a ver com o crime. Durante a madrugada, eles entraram aqui na escola e levaram o que, soldado? Os bens que foram encaminhados para a delegacia foram projetores, alimentos, roupas, né? Só. Até comida eles levaram. Comida, levaram os alimentos, né? Arroz, levaram vários tipos de alimentos. Eles aproveitaram a madrugada então para pular o muro, que a gente percebe que tem até cerca, mas mesmo assim eles entraram na escola. Eles deram um jeito de entrar, né? Como a escola é muito grande, não perceberam a movimentação deles no interior da escola, né? Dos dois que foram identificados, presos e apreendidos, já que um deles é menor de idade, já eram conhecidos da polícia? O maior, ele já é bem conhecido da Polícia Militar, da Polícia Civil, né? Eles praticam muito furtos aqui na região, né? Pois é, malta, a Polícia Militar disse o seguinte, que esse adolescente de 17 anos contou que em 2015, quando ele tinha 10 para 11 anos, ele já tinha sido apreendido também por furto e infelizmente continuou praticando aí o mesmo ato infracional. Essa madrugada eles invadiram aqui o Centro de Ensino Médio 1 de Sobradinho e continuou fazendo essas mesmas situações. É que, segundo a Polícia Militar, algumas vezes não tem ocorrência, quando invade, por exemplo, casa, essas coisas as pessoas não denunciam, eles não são pegos. Mas nesse caso eles conseguiram agir rápido depois que foi feito o acionamento da polícia. O que fica é o questionamento, né? Se começou aí com 10 anos, com 17, continua praticando esses atos infracionais, o que deve acontecer, né? Muito dificilmente vai mudar de caminho. Também o Estado falha quando uma criança, porque é uma criança de 10 anos que comete um ato análogo a determinado crime, precisa ser recolocada na trilha do bem de forma rígida, porém sendo amparada, porque 10 anos de idade nós estamos falando de uma criança. O que acontece quando a gente não trata adequadamente uma criança de 10 anos que envereda para o mau caminho, faz 17 praticando os mesmos crimes, se tornará maior de idade e aí a coisa vai ficar ainda pior para o lado dele. O que me chamou muita atenção, Maicon, é como hoje, aqui no Distrito Federal, no Brasil como um todo, mas mais aqui no DF, a gente vive situações específicas que só não são perfeitas porque a criminalidade atua. Essa semana a gente mostrou o caso de um bandido que assaltava uma série de ônibus lá na região da Estrutural. A linha de ônibus é até adequada, pega as pessoas na hora certa, não deixa ninguém na mão. O que elas ficam impossibilitadas de usar o transporte público? Porque são assaltadas. Aí você está diante de uma escola pública que teve o cuidado até de preparar uma dieta especial para um aluno que tem restrição médica. Veja se isso não é um sinal de que existe um esforço do ensino público para atender todo mundo dentro da capacidade. Aí o que acontece? A gente fica refém do bandido que entra nessa escola e rouba panela, utensílios, comida. Então a gente está vivendo uma situação hoje, aqui no Distrito Federal em específico, que por mais que cada frente em determinada área do serviço público, do transporte, da educação, da segurança, da saúde, por mais que isso tudo aconteça de forma cada vez melhor, sempre tem um ladrão para entrar e acabar com o trabalho que está sendo feito. O que você estava dizendo era isso, não era, Maicon? Ele tem uma dieta especial, a escola se adequou, fez a adequação ali para atendê-lo, mas agora perdeu parte do material, aliás, do material não, das compras, da dispensa que tinha para alimentar esse menino. Isso mesmo, Alto. Ele é um aluno diabético que tem algumas restrições alimentares que foram passadas pela equipe médica, a direção da escola e que, tomando todos os cuidados, como você disse, para que ele consiga estudar, se alimentar perfeitamente, sem nenhum obstáculo, sem nenhum problema, a escola segue justamente com todos esses cuidados. E era justamente os alimentos dele que estava reservado em uma área ali da cozinha, onde esses criminosos, Malta, foram tantos objetos que eles foram driblando, pulando, a começar pelo muro, que a gente repara, é um muro não significativamente alto, mas que tem uma altura boa, tem em cima
justamente os equipamentos de segurança ali que fura, corta, que é o alambrado, mas mesmo assim esses criminosos conseguiram pular e aí depois vieram outros bloqueios. Primeiro porta que eles arrombaram, depois janelas e até mesmo o alambrado, que parte da escola, mesmo do lado de dentro, ela é cercada por um alambrado para limitar, por exemplo, a área dos alunos, até mesmo essa circulação. Quando eles já estão lá, é até mesmo um cuidado, uma segurança a mais, que é justamente para evitar que esse tipo de situação acontecesse, mas que durante a madrugada eles entraram, fizeram o verdadeiro limpa que eles queriam, mas felizmente, Malta, justamente essa rápida ação da polícia, da própria escola em perceber o que tinha acontecido, foi recuperado todo esse material, projetores, as panelas, esses alimentos, eles já foram recuperados, vão voltar aqui para a escola e felizmente, segundo a Secretaria de Educação, que enviou uma nota para a gente, não houve prejuízo do ensino das aulas, tanto que nesse momento os alunos ainda estão aqui assistindo aula. Teve o prejuízo justamente por conta das portas que foram arrombadas, as janelas, mas felizmente isso não prejudicou o andamento da escola, as aulas continuam acontecendo. O que fica, como você bem disse, a chateação, a decepção desse tipo de situação ainda continuar acontecendo. A gente vê o empenho da direção da escola em se adequar para situações, em redobrar a segurança, para garantir que os alunos possam vir apenas com a preocupação de estudar, que é para isso que um aluno vem para a escola, para aprender. E se ele tem uma série de outras preocupações, esse processo fica ainda mais difícil. Então a escola tem trabalhado justamente para garantir para esses alunos que eles venham para cá focados com a preocupação de estudar. Mas infelizmente, como você disse, tem outras pessoas más intencionadas por aí que vêm justamente provocando esse tipo de situação, mas que felizmente agora vão responder. A gente espera que eles não fiquem respondendo, sempre por estarem praticando novamente a situação, né, Malta? Obrigado, Maicon, pelas informações. Um abraço para a direção dessa escola aí de Sobradinho e os nossos votos de que os professores e a comunidade escolar continuem se esforçando pelo bem dos meninos e das meninas e que possam vencer essa chateação de terem sido alvo de ladrões, que isso seja um episódio isolado e não se repita. Obrigado, Maicon. Um homem de 39 anos de idade morreu ontem à tarde depois de cair de uma altura de 6 metros numa cachoeira que é conhecida como Cachoeira dos Anjos. Fica lá na região do Gama. É a Vitória Melo quem tem os detalhes dessa ocorrência pra gente. Vicky, boa tarde para você. Até um helicóptero, não é? Chegou a ir até o local para tentar salvar esse homem e não foi possível. Felipe, a aeronave, 25 militares, 6 viaturas, além de 2 unidades do SAMU, se deslocaram até o local, mas infelizmente a vítima não resistiu. Esse homem de 39 anos estava com a família e amigos nessa cachoeira conhecida como Cachoeira dos Anjos, lá no Gama, ali próximo ao cemitério da cidade, ontem à tarde, por volta de 3h30 da tarde, quando o acidente aconteceu. Ele teria se desequilibrado, e caído de uma altura de aproximadamente 6 metros, bem numa queda d'água. Mas quem vai explicar pra gente os detalhes é o capitão Machado, do Corpo de Bombeiros, que está aqui ao meu lado. Capitão, o senhor estava comentando que é um local de difícil acesso, então por isso, inclusive, que a família, amigos acionaram o Corpo de Bombeiros com alguns minutinhos após o acidente, porque não conseguiam sinal, Boa tarde. Exatamente, boa tarde. Nós tivemos essa situação em que o local, apesar de ele ser um difícil acesso e próximo à cidade, o problema é sinal do celular que dificultou, que retardou o socorro dessa vítima. E aí, como que foi quando os bombeiros chegaram, O que viram no local? Ele ainda apresentava sinais vitais? Sim, quando nós chegamos, ele apresentava sinais vitais, ele teve um traumatismo craniano grave, então com a abertura do crânio até. E quando as equipes chegaram, prestaram atendimento, deslocaram com ele com a parte superior para facilitar todo o acesso, todo o atendimento. E foi neste momento que ele estava sendo atendido, ele teve uma parada cardíaca, onde as equipes trabalharam para tentar reanimá-lo por volta de 50 minutos, para tentar reanimá-lo, mas infelizmente não houve sucesso. Foi uma mega operação, com a aeronave, várias viaturas, unidades do SAMU. Sim, nós deslocamos todo o socorro, todo o aparato necessário para atender essa vítima, para tentar dar ali uma sobrevida a ela. E infelizmente nós tivemos essa fatalidade, Então, tudo aquilo que foi necessário para deslocar foi deslocado para atender essa vítima. Nesse tipo de situação, o socorro imediato é excepcional, na verdade, é muito importante para esse atendimento imediato?
Sim, com certeza. Até pela gravidade da situação, traumatismo craniano grave, a evolução dele, o rebaixamento que a gente chama, na verdade, né, ia ser rápido. Então o tempo-resposta ele ficou dificultado e devido à gravidade dele, haveria uma necessidade de uma intervenção mais rápida, mas devido a essa demora, creio, a gente imagina, devido a essa dificuldade de fazer contato com as equipes, inclusive um dos moradores que presenciaram, né, que estava no local, ouviu os gritos de socorro e ele, com o celular dele, que tinha sinal, conseguiu acionar as equipes que deslocou rapidamente. E vocês já sabem o que teria causado essa queda? É um local alto, né, aproximadamente 6 metros, é uma cachoeira, nós estamos falando, então tem ali as pedras escorregadias. Já sabem o que teria causado mesmo essa queda? Sim, provavelmente, como segundo aqueles que presenciaram, ele foi descer pela cachoeira. É local de pedras, havia muito escorregadio, a água passa, então cria aquele lodo, então ele escorregou e caiu e bateu na cabeça um local muitas pedras com quinas, então houve essa fatalidade, escorregou e acabou batendo na cabeça. E mesmo sendo um local de difícil acesso, o senhor estava comentando comigo que os moradores disseram que lá tem sempre gente por perto, né? Está sempre cheio. Sim, exatamente. Informaram que todos os dias tem pessoas que frequentam, que transitam ali. E a gente viu no local muita sujeira, infelizmente, mas assim, é um local que é bastante frequentado, apesar dessa dificuldade. Porque a gente acredita pelo fato de ser perto da cidade, mesmo assim não é impedimento para as pessoas transitarem. E, capitão, a questão do sinal, né? É importante quando as pessoas vão visitar uma cachoeira, vão visitar algum local de banho, a gente sabe que está nesse calorão, as pessoas estão atrás de um refresco. Procurem saber onde estão indo, até mesmo por questão de sinal, que a gente viu que nesse caso, né, impediu um atendimento ainda mais rápido, né, do Corpo de Bombeiros. Exatamente, a pessoa ela precisa se cercar de cuidados, né? Um deles hoje que é a questão do sinal de telefone, no caso específico aí, mesmo não sendo distante, o local de difícil sinal, mas que tenha um GPS bom, que tenha uma boa recepção, uma boa transmissão, para que numa situação, nós sempre falamos assim, a gente tem que ter uma atitude preventiva, né? Olha, não vai acontecer com os outros, pode acontecer comigo. Então, você tem que se prevenir, tomar os cuidados, se cercar de cuidados, para que quando aconteça, a gente espera que não aconteça, mas se acontecer, a gente tem aí uma forma de fazer um contato logo com as equipes de salvamento. E nesse calorão, capitão, os cuidados com água, né? Cuidado com cachoeira, a questão das pedras, porque é um perigo, né? Exatamente. As pessoas não vão se privar de participar dessas ocasiões, mas o que ela precisa ter é cuidado. Muitas vezes você está num grupo e muitas vezes a pessoa ela vai levar bebidas, claro, a gente até entende, mas tem que ter uma prática de deixar alguém já, primeiro, você deixa alguém, você saiu de casa, deixa alguém de sobreaviso, olha, eu vou sair e pretendo chegar a tal hora. Se passar desse horário, já pode chamar o socorro, já me procura, e no local, foi um grupo, tem que ter uma pessoa que tem experiência, que tenha prática, ela não precisa ter experiência naquele local, mas ela tem que ter experiência nesse tipo de situação. Você vai para o mato, você vai para um local que é de difícil acesso, então você precisa se cercar desses cuidados. E um deles é justamente, tem uma pessoa ali que ela vai ser uma segurança de você. Ela vai colocar, vamos dizer assim, ordem no grupo, né? Olha, você está se excedendo, não desce por aí, não se aventure. É aquela pessoa que ela vai, de certa forma, ela vai participar da festa, mas ela não vai beber, por exemplo, evita, até porque vai ter que retornar. Então ela vai ser um olho ali de segurança para todos. Muito obrigada, capitão, pelas informações. Então, é isso, né, Felipe? Fica aí o alerta do capitão, todos os cuidados. A gente sabe que tem feito um calorão aqui em Brasília, né? Mas todo cuidado é pouco. Nesse caso, né, principalmente é importante que a pessoa conheça a região, conheça o local. Nesse caso, né, do Gama, o sinal de celular ali no local da cachoeira era muito fraco. Então, a família dessa vítima não conseguiu acionar o socorro de forma imediata, o que demorou um pouquinho mais o atendimento.
Infelizmente, né, a vítima não resistiu. Eu volto com você. Obrigado, Vic. E tantas cachoeiras são assim, né? Elas ficam em locais isolados, com pouco sinal de celular. Então, até por isso, a gente tem que reforçar todas as outras medidas de precaução. Não deve ter nada mais traumático do que você reunir sua família, seus amigos, pensar que está indo ter um dia legal de descanso, de espairecer a mente, em contato com a natureza. E uma tragédia assim acontece para traumatizar todo mundo, né? Tão triste, que a gente possa realmente fazer esses passeios de forma responsável, preservando a própria vida das pessoas que a gente ama em volta da gente. Sempre tem aquele que excede, que bebe mais, que começa a se aventurar de uma maneira perigosa. Precisa sempre ter aquela pessoa mais sensata, que talvez optou por não beber naquele dia para poder dizer: ô fulano, aí não, ó, você vai estragar o passeio da gente. Porque às vezes basta um toque para a pessoa perceber que está cruzando o limite, voltar e manter o passeio em segurança. Obrigado, Vic, até já. A gente falou agora há pouco, abrimos o jornal contando que uma escola em Sobradinho foi invadida por ladrões, né? Eles não perdoam nada, nem ninguém, nem instituição nenhuma, porque lá em Valparaíso uma igreja foi arrombada e os bandidos levaram vários equipamentos de som, incluindo os instrumentos que são utilizados pela banda durante os cultos. Quem traz os detalhes deste caso pra gente é Kátia Gomes. Ô Kátia, o prejuízo total desse furto, estamos falando aí de R$10 mil. Normalmente o dinheiro que é fruto da doação dos fiéis que querem manter um lugar agradável, bem equipado, para poderem manter o seu contato com o sagrado, mas nem a igreja os bandidos têm perdoado. Exatamente, Malta. Foi mais ou menos esse o prejuízo mesmo, calculado em cerca de R$10 mil. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque os criminosos, eles entraram por essa portinha que fica aqui ao lado da igreja, né? O mesmo terreno. Primeiro, eles arrombaram aqui, inclusive a porta ela já foi consertada, mas eles arrombaram aqui a porta, entraram nesse corredor e aqui eu vou pedir para o Leandro Bione mostrar para gente, para vocês. Olha só, tem uma grade ali no chão, toda retorcida. Eles arrancaram aquela grade que ficava aqui nessa janela. O pessoal da igreja já fez o conserto, colocou essa grade aqui, né, de forma pelo menos provisória, porque a janela ainda está quebrada, para evitar, né, outro furto, né? Então, os criminosos, eles entraram aqui nesse corredor, quebraram a janela e conseguiram entrar na igreja. Agora nós vamos lá dentro, que eu vou mostrar para vocês o que eles fizeram aqui na igreja. A igreja, essa daqui que fica nesse terreno de esquina, estamos em Valparaíso 2. Aqui, olha, aqui na igreja, na parte de dentro, eles pegaram diversos objetos, botijão de gás, eles pegaram inclusive um bebê conforto, que é do filhinho de uma das fiéis aqui da igreja, e também teclado, baixo, pegaram também até a mesa de som, né? Pensa, imagina só o prejuízo. Agora aqui tá tudo bem tranquilo, porque elas já arrumaram a igreja, mas aqui a gente percebe que elas colocaram esse pedaço de madeira para cobrir a janela, que ainda está quebrada, também tem aquele vidro ali que está quebrado, né? Ou seja, os criminosos, quando eles entraram, eles fizeram um verdadeiro estrago aqui na igreja. As fiéis encontraram diversos papéis espalhados pelo chão e também perceberam, né, que as janelas elas estavam quebradas, arrombadas. Eles fizeram tudo isso para conseguir invadir aqui a igreja. Aqui ao lado tem uma porta que os criminosos, aqui ao lado tem um corredor, tem uma porta, eles conseguiram arrebentar a porta também, quebraram essa janela. Isso tudo para conseguir pegar mais objetos, né, do lado da igreja, aqui ao lado da igreja. Bom, eu vou conversar com a Yara primeiro, que ela foi a primeira a chegar aqui. Eu vou pedir, Yara, vem aqui, por favor. Eu vou pedir que ela fale pra gente, porque ela foi a primeira pessoa a chegar aqui na igreja e se deparar com toda essa situação. Esse crime foi na madrugada de sábado, né, de sexta-feira para sábado, por volta ali das 2, 3 horas da manhã. Inclusive imagens, né, Yara, mostram os criminosos, né, um casal, na verdade, um homem e uma mulher saindo carregando a mesa de som. Yara, quando você chegou aqui de manhã, você percebeu que ali vários papéis espalhados pelo chão, você ficou assustada? O que você viu? Sim, fiquei muito assustada, né? A gente nem ia vir aqui sábado, né? A gente só ia ter um encontro aqui no domingo pela manhã. Porque eu tinha marcado um ensaio com a irmã aqui da igreja, né? No sábado pela manhã. E quando eu cheguei aqui, que eu abri a grade, abri a porta de vidro, que eu entrei aqui e me deparei com tudo arrebentado. Janela, né? Os itens, instrumentos, tudo furtado. Mesa de som, guitarra, baixo.
2 retornos embaixo, a caixa de som que a gente usa para passar os louvores com Bluetooth novinha também, microfones novos que a gente tinha acabado de comprar e nem pagou a primeira parcela, ainda vai pagar, né? A gente ficou nesse prejuízo também, teclado, né? E outros itens também. Yara, esse cantinho aqui que a gente vê que agora está vazio, exatamente onde ficavam os instrumentos aqui da igreja, não é isso? Agora a gente percebe que sobrou apenas o pedestal. Sim, aqui ficava a mesa de som, aqui o teclado, né? Lá do outro lado a caixa que a gente usa o Bluetooth para passar os louvores e aqui no chão os 2 retornos da caixa de som. Aqui em cima a gente também tinha 2 caixas de som, só que eles não levaram porque não conseguiram, né? Aí o pastor da igreja, junto com os outros irmãos que se mobilizaram, tiraram os outros itens que ficaram e guardaram, não deixaram aqui com medo deles retornar. Pois é, eu vou conversar aqui agora com a Lourdinha, que a Lourdinha, ela frequenta a igreja. Lourdinha, inclusive tinha um bebê conforto aqui, né, que seu filho utilizava. Você tem um bebezinho de 8 meses. Eles levaram até o bebê conforto em um botijão. Sim, é mais ou menos calculado R$10.000, né? Aí teve outro item, igual você falou, bebê conforto, teve também botijão, caixa de copos descartáveis, tudo que eles achavam que ia ser de fácil venda, eles levaram. Aí, diante dessa situação toda, o policial veio, como graças a Deus não houve vítima, né? Não teve, mesmo eles deixando boné, eles fumaram, né? Quer dizer, eles fumaram aqui dentro, deixaram alicate. Então, mesmo com tudo isso, o policial nos explicou que, como é dano particular, né? Eles não podiam chamar a perícia, a não ser que tivesse acontecido algum óbito. E graças a Deus não aconteceu. Diante disso, nós fizemos uma mobilização e pedindo para as pessoas estar publicando o que aconteceu, né, nas redes sociais ou doações, a maneira que a pessoa pudesse ajudar, para nós né, de bom tamanho. Aí a gente publicou nas redes sociais, deixamos a chave Pix, né, que eu passei para vocês. As pessoas que puderem também, quiserem vir, ver a situação da nossa igreja, que é uma igreja simples. O nosso foco aqui não é nem achar a pessoa, o melhor, assim, o que a gente mais quer é recuperar, né, colocar outros itens no lugar, porque a gente ficou sem nada. A gente fez o culto no domingo, que era o culto de Santa Ceia, com microfone emprestado, uma caixa de som. Então, assim, a nossa preocupação maior é isso, que a gente ficou sem nada, entendeu? Sem nada mesmo. Pois é, a igreja precisa muito. Eu vou conversar agora aqui com a Sandra, que ela é a esposa do pastor, e é isso que eles querem. Eles querem tentar recuperar tudo que foi furtado, se não conseguir recuperar, né, o que foi realmente o material furtado, que vocês consigam comprar outros equipamentos, porque a igreja depende disso, depende do canto, do louvor. Isso, com certeza. E a gente calculou assim, o valor, o prejuízo, mais de R$10.000, né? Então é um valor alto e a gente, no momento, agora está precisando, então, dessas doações, né? Caso alguém queira, né, nos ajudar, né? Porque nós dependemos desse instrumento para estar fazendo os cultos, né? Na igreja e até mesmo evangelizações na rua que a gente faz, né? Trabalhos sociais voltados, né? Então a gente necessita muito da ajuda de cada um, né? Se puderem, as pessoas puderem nos ajudar. E olha, a situação aqui na rua, aqui no comércio, é bem crítica, porque a igreja não é a primeira vítima, né, o alvo aí dos criminosos em relação a furtos. Vou contar para vocês que aqui ao lado tem um depósito aqui de material de construção. O dono desse depósito, ele tem uma loja bem aqui ao lado também de material de construção. Ele deixa aqui guardado, ele deixa a caminhonete dele guardada aqui, porque é o instrumento dele de fazer entrega, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Há mais ou menos 4 meses, criminosos invadiram aqui o depósito. Inclusive tem imagens do circuito de segurança que mostram eles entrando e levando a caminhonete do seu Antônio, né, seu Antônio? Você, por sorte, conseguiu localizar, encontrar a caminhonete no dia seguinte, mas foi um grande susto. Foi sim. Consegui encontrar ela no dia seguinte, mais ou menos umas 8 horas, junto com a polícia militar, né? E foi um susto, na verdade, né? A gente achamos também, graças a Deus, né? Foi uma boa pra gente também, né? Mas deixou um prejuízo mais ou menos de R$6.000 na caminhonete, né? Estourou a embreagem, outras coisas, serviço, painel e outras coisas a mais, né? Eles furtaram a caminhonete aqui, utilizaram, abandonaram e ainda deixaram estragada. Sim, prejuízo causado, né? Porque eles estourou a embreagem do carro, estourou o painel, outras coisas nela também, né?
estragou o carro. Outras coisas aconteceram de roubos também, caixa d'água, teve aqui um ano atrás, me roubaram umas 15 caixas d'água também aqui. Sempre tem uns roubos aqui direto, uns furtos, né? Na verdade é furto, né? Roubo mesmo nunca aconteceu assim, flagrante, assalto. Pois é, a região aqui está bem segura. Tá, assim, complicado. Tá bem complicado. Inclusive, né, São Antônio, mostrar aqui para vocês que a imagem, ela mostra exatamente o momento que os criminosos abrem esse portão aqui. São dois, né? Na imagem, um tenta, inclusive, se esconder com um pedaço de pano e depois ele tira esse pano bem no momento que a sua caminhonete sai. Depois disso, o que o senhor fez? Continua deixando a caminhonete aqui ou não? Não, a caminhonete, na verdade, não arrumei. Ela está estragada ainda, está no outro depósito aqui embaixo. A gente tem na quadra 27, outro depósito. Lá é mais seguro, a gente tem um pitbull lá dentro. Aí é mais garantido um pouquinho. Não é que é seguro, mas uma estabilidade melhor. E tem uma pessoa que mora lá dentro também, né? Mais seguro. Aí ficou mais melhor. Mas o carro não está mais aqui. Tem mais 2 caminhões, não fica aqui também, porque não tem muita segurança. Ficou com medo, né? Sim. Não, e detalhe, tem câmeras de segurança aqui na região, inclusive foram essas câmeras que flagraram a ação dos criminosos, as câmeras de segurança aqui do comércio, só que nem isso tem impedido a ação dos criminosos. Eles continuam furtando, mesmo tendo as câmeras de segurança. Na igreja, agora eles falaram que vão instalar câmeras dentro, né, da própria igreja para ver se consegue aí aumentar ainda mais a segurança. E claro, estão reforçando as janelas, né? É uma situação muito complicada, Malta, aqui em Valparaíso, né? Todo mundo reclama dessa falta de segurança. Eles lutam, trabalham, deixam os equipamentos aqui, querem participar, né, fazer um culto na igreja e infelizmente vem um criminoso e acaba levando, furtando, né, os objetos. Ô, Kátia, se você puder ir voltando ali para dentro da igreja para a gente encontrar as irmãs ali outra vez, só para a gente terminar de dar uma palavrinha com elas, realmente é um negócio muito desesperador, né? Porque nesse momento que a gente está vivendo do mundo, tanta coisa acontecendo, tanta chateação na vida da gente, para muitas e muitas e muitas pessoas, o refúgio é buscar 1 ou 2 vezes na semana o espaço de uma igreja, onde ela pode praticar sua fé, se conectar com algo sagrado e entender que essas provações que ela tem vivido aqui na Terra são passageiras e que existem em nome de algo maior. E a gente está vivendo uma situação tão calamitosa que a criminalidade perdeu o pudor de tirar das pessoas talvez a coisa mais importante que a gente tenha na vida, que é a fé de que as coisas vão melhorar. Quando nos roubam a fé, nos sobra muito pouco ou quase nada. Mas eu queria, Kátia, que você agradecesse a todas elas pela participação, que a comunidade unida possa comprar de novo esses equipamentos, quem sabe alguém conheça a igreja agora, possa ajudar essa congregação a ter os equipamentos de volta. Isso, companheiras, isso aí testa a nossa fidelidade aos compromissos que a gente assumiu. Profissionalmente, por exemplo, a gente está aqui no jornal todos os dias tendo o compromisso de fazer jornalismo responsável que não perde o otimismo. Às vezes a gente dá um tipo de notícia como essa que faz a gente quase perder o otimismo, mas nós não vamos perder, estaremos aqui dia após dia cumprindo com o nosso trabalho. Num ambiente religioso, é como está escrito na Bíblia: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então essas pessoas aí que frequentam essa igreja vão passar por essa provação, vão recuperar seu espaço de convivência e as coisas vão andar, por mais que as provações sejam difíceis. Obrigado, tá, Kátia, pelas informações e agradeço a elas pela presença com a gente aqui no jornal. Nem na escola, nem na igreja, nem dentro de casa, nem na rua, nem no mercado, em lugar nenhum estamos a salvo da criminalidade em um país que parece ter o projeto de permitir que ladrões continuem à solta, infelizmente. 12:12, continuando o nosso jornal, cada vez mais motoristas denunciam prejuízos e danos nos veículos por causa de combustível adulterado. A Agência Nacional de Petróleo confirma que o problema vem aumentando e diz que pune os fraudadores com a interdição do posto de gasolina. Ouçam o barulho do motor desse carro. A gravação foi feita no mês passado pela Jaqueline, um dia após encher o tanque de gasolina. E ele não quis pegar, ele falhou, ele fez barulhos como se fosse carro bem antigo. Foi uma guerra para tirar ele da garagem. Resultado, ela levou o carro ao mecânico, que precisou fazer vários serviços, como limpeza do tanque, troca de velas e de outras peças.
O conserto custou mais de R$1.000. Jaqueline voltou ao posto com a análise feita em laboratório, comprovando a adulteração do combustível, mas ainda não conseguiu ser ressarcida. Eu acho que é um absurdo a gente pagar caro, que a gasolina não é barata, e ainda ser lesada e não ter um respaldo pelo responsável. No primeiro semestre deste ano, o número de reclamações sobre combustível adulterado aumentou 20% no país. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, a quantidade de postos interditados em razão desse tipo de fraude também cresceu, mais de 8%. O golpe consiste em reduzir o volume de combustível puro repassado ao cliente. Os fraudadores misturam outros produtos ao etanol e à gasolina, inclusive água. A adulteração mais nociva para o motor do automóvel é o solvente de borracha. Ele ataca as borrachas que fazem parte de todo o sistema de alimentação do motor. Este laboratório faz testes a pedido de distribuidoras, postos de combustíveis e consumidores. Os técnicos costumam encontrar volume acima do permitido de etanol misturado à gasolina. Toda a gasolina ela tem um teor aceitável de etanol que vai até 27%. Aqui apareceu 45% de etanol, quase metade. Ou seja, quem compra essa gasolina está comprando etanol? Praticamente. E nem no posto de combustível dá para abastecer o carro em paz. Pessoal, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo, mas é bem rapidinho, a gente volta já. Nós estamos no mês do Outubro Rosa, que é o mês de conscientização e combate ao câncer de mama. E para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou a psicóloga e pesquisadora Dulce Ferraz, que está lançando um livro em quadrinhos que conta sobre a jornada de uma mulher diante do diagnóstico de um câncer de mama. Dulce, boa tarde, obrigado pela participação aqui no SBT. Esse livro é baseado na sua própria experiência com o câncer, é isso? Boa tarde, Felipe. Obrigada a vocês pelo convite para falar sobre esse livro. Sim, o livro ele é baseado na minha experiência em dois sentidos. Tanto na minha experiência como uma mulher que teve câncer de mama aos 36 anos de idade, quanto na minha experiência como pesquisadora em saúde pública. Né? Então, é um pouco da combinação desses dois olhares que me fez criar esse livro. Como tem sido, Dulce, a sua jornada enfrentando o câncer até aqui? Em que estágio você está do tratamento, se você puder compartilhar com as nossas amigas telespectadoras? Claro, com o maior prazer. Eu já acabei meu tratamento. Na verdade, é bastante tomada de um medicamento diário, e que normalmente a gente faz durante 5 anos, mas atualmente já existem evidências de que é benéfico fazer até 10 anos. Então eu já cumpri os 5, devo continuar aí mais 5 tomando o meu comprimido toda noite. Ô Dulce, a gente estimula que todas as pessoas possam ler o seu livro e desfrutar da sua experiência que você compartilhou, mas que recomendação, aproveitando que a gente está no Outubro Rosa, você deixa para as nossas telespectadoras sobre a prevenção e a importância do diagnóstico precoce? Olha, eu acho que a gente fala bastante da importância das pessoas fazerem a mamografia, né? É um exame ainda importante, apesar de ter alguns limites, mas acho que é importante a gente sempre ter conhecimento do nosso próprio corpo, conversar com o médico, com a médica que nos acompanham. Existem uma série de coisas que a gente sabe que ajudam hoje a prevenir câncer em termos de estilo de vida, então se manter ativa fisicamente, né, cuidar da alimentação, são coisas que não são fáceis. E eu acho que no caso de haver um diagnóstico de câncer de mama, é muito, muito importante que a gente conte com uma rede de apoio, e essa é uma das mensagens que a gente coloca no livro, para que todas nós possamos ser rede de apoio para as mulheres que enfrentam o câncer de mama. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu recado, que você tenha cada dia mais saúde e obrigado pela participação aqui no SBT, tá? Até a próxima. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, ainda sobre saúde, a quantidade de médicos é maior aqui no Brasil em estados do Sudeste e do Sul.
E essa é uma situação que é agravada por uma lei de 2013 que restringe a abertura de novas faculdades de medicina. O Supremo Tribunal Federal fez uma audiência pública ontem, segunda-feira, para debater esse assunto. Representantes de entidades da saúde e da educação, médicos e integrantes do governo participaram da audiência convocada pelo ministro Gilmar Mendes. O debate é motivado por 2 processos que correm no Supremo Tribunal Federal e questionam uma regra, em vigor desde 2013, para a abertura de novos cursos de medicina. A lei que criou o programa Mais Médicos determinou que a abertura de novos cursos de medicina só poderia ocorrer em cidades selecionadas pelo Ministério da Educação, seguindo critérios como a necessidade social da região. Sem um novo edital há 4 anos, instituições de ensino têm solicitado liminares junto à Justiça para contornar a lei e obrigar o MEC a dar andamento no processo de abertura dos cursos. Só nos últimos 6 meses, o MEC já respondeu a 145 ações judiciais, com 65 decisões para cumprimento, o que pode implicar na criação de cerca de 14.500 novas vagas nos próximos 6 anos. A maior preocupação do MEC é com os estudantes, que, fiados nas decisões judiciais, apostam seus sonhos e assumem gastos financeiros em um projeto estudantil que, ao final, pode não ser concretizado, pelo menos não no curso que obteve uma autorização provisória. A presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares defende a manutenção da regra. Os grandes grupos ganharam mais cursos, como eles têm mais vagas em todas as áreas. Mas não é verdade que só grupos grandes obtiveram esses novos cursos. Nós temos escolas pequenas e escolas médias que também ganharam esse chamamento. Para o assessor jurídico do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, é preciso aperfeiçoar a lei. O edital de chamamento público ele pode existir. O que a gente faz é uma crítica profunda à forma como ele ocorreu. A gente acha que ele ocorreu com um profundo desvio de função. Por isso que eu confio tanto que o Supremo Tribunal Federal ele vai dar uma decisão para que se resolva essa situação de uma vez só. Ainda sobre saúde, quem tem alguma dificuldade, quem tem problema de saúde, está precisando da rede pública, sabe que a espera por atendimento é um problema que não é de hoje, é antigo. Agora, a pandemia ajudou a piorar essa situação porque muitas cirurgias foram suspensas. A Secretaria de Saúde disse que tem ampliado o serviço em alguns casos, mas até agora essa solução parece vir a passos lentos, principalmente para quem vive com a dor. Desde 2014, a Ilza sofre com problemas na coluna. Fazia tratamento no Hospital Regional do Paranoá. Mas os atendimentos foram suspensos por causa da pandemia. A última consulta foi em 2019. Desde então, convive com a dor que a impede de fazer atividades rotineiras, até mesmo dentro de casa. Ela já enviou vários e-mails para a ouvidoria da Secretaria de Saúde, solicitando a continuidade do atendimento. Enquanto não consegue retornar à consulta com o médico, ela vive à base de remédios. Eu tenho que tomar 5 tipos de medicamento para dormir, para me ajudar no sono, para ver se controla mais a dor, E eu consigo pegar no sono e relaxar. A Alana também recorre aos medicamentos para sobreviver. No caso dela, o problema é nos rins. Desesperada, sem conseguir atendimento médico, a dona de casa recorreu às redes sociais para pedir socorro. Eu estou vindo aqui encarecidamente pedir a ajuda de vocês, no que vocês puderem me ajudar. De acordo com a Secretaria de Saúde, muitos procedimentos foram afetados pela pandemia, já que os profissionais foram direcionados para a linha de frente no combate à Covid. No momento, a Central de Regulação está priorizando agendamentos de consultas apenas para casos considerados graves. Grande parte desses atendimentos ainda se encontram represados. Então é preciso que a Secretaria ela busque realmente uma solução mais eficaz. Lembrando que aqueles atendimentos que não eram de urgência há um ano atrás podem ter se tornado durante esse período de espera. Atualmente, para marcação de consulta de urologia, por exemplo, como no caso da Alana, que não é considerada de emergência,
Existem 693 pacientes aguardando na lista da Secretaria de Saúde do DF. Eu ouvi do médico essa semana passada que se eu continuasse desse jeito, eu ia dar falência do rim. De tanto, eu tomo medicação, eu tomo 3 tipos de medicação para dor. Eu fui pedir esse apelo para ver se as pessoas me ouvem, porque eu não tenho condição financeira. A gente trabalha em chácara e eu não tenho condição financeira para fazer uma cirurgia particular. Este urologista explica que a espera prolongada para o atendimento médico pode agravar ainda mais os sintomas de doenças e prejudicar o tratamento dos pacientes. Pode trazer infecção, pode trazer um quadro mais grave para o paciente, como a sepse, que é uma infecção generalizada, e até a perda da função renal, levando às vezes a quadro de hemodiálise, o paciente fazendo hemodiálise, insuficiência renal crônica. Segundo a Secretaria de Saúde, desde o fim de setembro até agora, 122 cirurgias eletivas, aquelas que não são consideradas de urgência, foram realizadas por meio de um mutirão em hospitais particulares contratados. Depois de tanto tempo sem acompanhamento médico, a Ilza, que você conheceu lá no início da reportagem, quer saber se o quadro dela se agravou e virou de cirurgia. Eu preciso de um médico para me reavaliar o meu quadro, entendeu? Para ver se há uma chance de fazer cirurgia ou não das hérnias de disco, porque eu não aguento mais conviver com dor. Sobre o caso da Ilza, a Secretaria de Saúde informou que ela está regulada para 2 procedimentos com classificações que não requerem urgência e que o sistema prioriza casos graves. Por isso que ela está tentando uma outra reavaliação, e por enquanto não teve resposta. Já sobre a situação da Alana, a outra paciente que a gente mostrou na reportagem, a informação da pasta é que não há solicitação de cirurgia, mas sim de consulta em urologia, e que depois, tendo necessidade, vai ser encaminhada para o procedimento cirúrgico. Mas ninguém respondeu se a consulta tem data marcada ou não. A nossa produção voltou a perguntar exatamente sobre essas questões. Por que eles não atendem a solicitação de reavaliação do quadro de saúde da Ilza, por exemplo? E por que não informam a data da consulta prevista para a Alana? Infelizmente, a Secretaria não nos respondeu. Lembrando o que a representante da OAB disse, o que não era urgência um ano atrás, pode ser que hoje, um ano depois, tenha se tornado, Eu te peço licença para a gente fazer mais um breve intervalo e a gente volta já. Um clube tradicional aqui do Distrito Federal foi flagrado furtando energia elétrica. E o total do prejuízo causado por esse furto é de cerca de R$1 milhão, o que daria para abastecer mais de 7 mil casas por mês. Quem tem os detalhes desse caso é a repórter Vitória Mello. Vicky, bem-vinda de volta ao jornal. Como foi que a Neo Energia descobriu o furto de energia? É que a empresa utiliza softwares, Felipe, que medem o fluxo de energia elétrica na rede de distribuição. Então, essa tecnologia ajuda a identificar essas fraudes. Só para ter ideia, esse clube da Asa Sul tinha uma fatura mensal que girava em média de 37 a 38 mil reais. Com essa fraude, essa conta mensal caiu para 15 mil reais, imagina só. Mas quem vai dar mais detalhes para a gente sobre essa operação é o Gustavo Álvares, que está aqui ao meu lado, da Neo Energia. Gustavo, boa tarde, obrigada pela participação aqui no nosso jornal. Vocês já sabem há quanto tempo mais ou menos esse clube fraudava a energia, desviava essa fatura? Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Felipe, telespectadores. Bom, nós tínhamos feito uma última inspeção em 2018 e agora, com essa constatação da fraude, vamos seguir com todo o processo administrativo e dentro dele já é previsto essa recuperação de energia, consequentemente a aplicação de uma fatura fraude. E o que chama a atenção é que essa fraude daria para abastecer mais de 7 mil residências, durante um mês. Então, era muita energia que era desviada. Era muita energia. E o furto de energia, ele é crime, é uma prática ilegal. A gente vem intensificando as ações de operação no combate a esse furto de energia, usando a nossa área de inteligência, mais o time de campo, que é um time qualificado, capacitado, e com isso a gente vai combater com mais força, melhorar a qualidade dessa energia e quando tem muito furto de energia, a população acaba pagando a conta.
e vocês têm esse trabalho de inteligência, né? Como que vocês identificaram ali essa fraude? Bom, a gente vem acompanhando alguns segmentos de mercado. Então a gente faz alguns cruzamentos de dados, né? Nós temos informações sobre os clientes e com base nesses cruzamentos a gente pode identificar que um consumo não está adequado com a atividade. Isso gera uma ação de campo e aí a gente faz a ação onde é constatada ou não a fraude. E lá os técnicos viram que a bomba, eu não sei, o local estava irregular. O que eles constataram no clube? Bom, foi encontrado, né, tem o processo que agora vai seguir, mas tinha uma fraude sim dentro da área de medição. Então, são alguns tipos de fraudes, foi constatado. A gente faz a coleta de todas as evidências, todo o material para poder colocar nesse processo administrativo. E no ato é feito um termo de ocorrência e o cliente tem possibilidade de recorrer e tudo, mas foram feitas fotos, evidências coletadas. Então, nessa ficou bem evidente. E o cálculo de há quanto tempo eles agiam, quanto de energia, né? Você estava me falando 1 milhão de quilowatts? Mais de 1 milhão de quilowatts, que é exatamente essa energia que daria para atender 7.000 residências durante o período de 30 dias. Então, em cima dessa energia, a gente faz um cálculo e apresenta uma fatura para o cliente. E nesses casos, a empresa é multada? Ela recebe uma fatura, né? A gente faz uma cobrança desse retroativo. E ali mesmo, no ato da constatação, a gente também regulariza. Então a gente corrige, retira a fraude e o cliente permanece ligado, seguindo com as atividades econômicas normalmente. A gente segue com o processo administrativo e, em alguns casos, né, a gente registra o boletim de ocorrência, é feito uma queixa-crime e, como eu disse, é um furto previsto em Código Penal. Então a gente segue com as sanções administrativas e dentro também da área criminal. Muito obrigada, Gustavo, pelas informações. Então é isso, Felipe. A Neoenergia está intensificando essas fiscalizações, né? Há meses atrás também esteve em bares e restaurantes ali da Asa Sul que faziam a mesma prática. Então a gente sabe, como o Gustavo disse, que todos nós, né, acabamos pagando essa conta. Também. É importante que a empresa, a concessionária, vá atrás de cobrar quem está consumindo, porque uma coisa é certa, uma empresa privada que precisa ter uma saúde financeira adequada não vai absorver prejuízo. Então, quem deixa de pagar a conta de energia, e no caso desse clube deixou de pagar R$1 milhão, dividiu essa conta de R$1 milhão com os outros contribuintes, os outros consumidores de energia elétrica. E, no mínimo, isso não é justo, para não falar que é crime, né? Obrigado, Vitória. Uma academia de crossfit que fica na QS1 de Águas Claras foi invadida depois que a polícia esteve no local. O sistema de segurança registrou toda a movimentação do criminoso. Ele chegou ao box de crossfit por volta de 1 da manhã e tentou arrombar a loja, mas os vizinhos chamaram a polícia. Quando a viatura foi embora, o homem conseguiu entrar no local e aí entrou de novo e furtou vários objetos. O prejuízo foi de mais de R$4 mil. Se você sabe quem é esse homem que aparece na tela furtando esse box de crossfit em Águas Claras, ligue para a polícia, o número é 197, você não precisa se identificar. Ontem à tarde, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja para o Distrito Federal e isso significa que vai fazer calor forte e que a umidade vai ficar entre 12% e 20%. Difícil para respirar. Eu tô sentindo a garganta aqui, né? Porque depois que a gente fica muito tempo falando muito, já começa a doer. É a secura que tá lá fora e aqui dentro também. Vamos falar com o repórter Maicon Leão de volta aqui ao jornal, que ele tem as informações pra gente. Maicon, esse alerta laranja continua? Como ficará o tempo aqui no Distrito Federal nos próximos dias? Continua assim, Malta, ele está inclusive quase vermelho. A gente percebe aqui a oscilação, tem alguns pontos que esse laranja chega a ficar quase vermelho. Por que essa separação? O vermelho, Malta, ele começa quando a umidade relativa do ar está abaixo de 12%. E ontem nós registramos já 13% ali na região do Gama, região de Samambaia e Santo Antônio do Descoberto. A gente tem inclusive agora essa umidade lá marcando 16%. E quando está abaixo de 12%, já significa um alerta vermelho. E muito provavelmente o seu nariz, a sua garganta, como você disse, já tem sentido essa baixa umidade, as temperaturas têm subido, inclusive nessa outra tela aqui do lado, que eu vou pedir para o Rogério Silva mostrar para a gente, tem a temperatura. A máxima para hoje aqui na região do Distrito Federal, ali de Santo Antônio do Descoberto,
é de 34 graus. Lembrando que essa temperatura máxima pode ser atingida até 3 da tarde. E aqui, ó, já são 33 graus, agora meio-dia. Ou seja, calorão, e daqui a pouco a gente conta como é que fica essa previsão para o fim de semana, porque eu tenho notícia boa. Mas quem vai explicar para a gente esses alertas, tudinho direitinho, é a Andréia, que é meteorologista aqui do INMET. André, então assim, a gente já está praticamente beirando aí o alerta vermelho, tem que realmente agarrar ali a garrafinha d'água e ficar com ela do lado, né? Boa tarde. Boa tarde a você, Malta, e a todos que acompanham o SBT Notícias. De fato, estamos aí com esses alertas, já está sendo verificado há vários dias. A atuação dessa massa de ar seco e quente, que é comum no inverno, voltou aqui na primavera, que a primavera a gente está acostumado com chuvas, e a tendência, não só hoje como amanhã, também para ter essa possibilidade aí desse aumento de temperatura e baixa umidade. Então, a umidade realmente pode chegar até 13%, ela é registrada até as 15 horas e também a elevação das temperaturas. André, o que a gente tem estranhado muito é que ultimamente, nos últimos anos, quando chega ali, depois que passa a primeira semana de outubro, a gente já começa, nossa, vai dar uma aliviada. Mas a sensação que eu particularmente tenho é que esquentou bem mais que setembro, por exemplo, agora. O que aconteceu? Exatamente. Laninha ela tem essa característica, a gente ainda está sob influência, já são 3 anos na primavera com a influência e tudo indica que vai até o verão de 2023 e isso perturba a circulação geral. Geralmente a gente tem essa massa de ar no outono, ele se desloca para o Nordeste, fica ali no oeste da Bahia, sul, dando essas temperaturas elevadas e baixa umidade. Ele se deslocou um pouco mais para o oeste, que atingiu aqui não só Brasília, como também norte de Goiás, nordeste do Mato Grosso e até Tocantins. Em Palmas a gente está registrando temperaturas de até de 40 graus. E são vários dias, 39, 38 e 40. Então, para vocês verem. Só que hoje ainda tem esse padrão, amanhã também, e final de semana a gente já está com notícia boa aí, né? Tem notícia boa, a gente está vendo ali o mapinha marcando o alerta vermelho, o outro completamente acendendo laranjado aí para frente. Agora, conta pra gente, a pergunta que você mais deve ter ouvido nos últimos dias. Cadê a chuva, Andréia? Pois é, a chuva vai voltar e assim, a partir de sábado a gente já está com previsões de chuva. Pode até chover já quinta, mas com possibilidades em áreas isoladas, tanto na quinta como na sexta. Aí diminui a temperatura, aumenta um pouco mais a umidade, volta a característica da primavera, que a primavera ainda é quente, mas a umidade é um pouco maior e tem aquelas pancadas de chuva. Agora, atenção, por estar muito quente, muito seco, há a possibilidade das primeiras chuvas vir em forma de pancada e vem com aquele pacotinho. Pancadas de chuvas, trovoadas, rajadas de vento e até possível queda de granizo por aí. Então, era exatamente isso que eu ia te perguntar agora, André, essa questão de como que ia chegar essas primeiras chuvas. A gente sabe que elas vêm um pouco mais fortes, às vezes tem queda de árvore, as ventanias, como você bem disse, deve chegar então o pacote completo? Sim, provavelmente porque a gente está há vários dias com quentura e seco, então quando você tem esse choque entre o seco e o frio que vem em função das instabilidades, porque esse anticiclone vai se deslocar um pouco mais para o Nordeste e vai possibilitar o retorno daquelas instabilidades que vêm da Amazônia, juntamente com umas características que vêm ali da região sul, que é um ciclone que vai se formar ali na região sul e ele vai fornecer umidade para o continente. E com isso vai alterar condições de tempo, vai ter muita chuva na região sul, parte da região sudeste e vai chegar aqui no Distrito Federal. Como está quente e seco, há sim essa possibilidade, é uma possibilidade de uma queda de granizo localizada, mas as pancadas vão acontecer, rajadas de vento e também trovoadas isoladas. Andréia, obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. É isso, Malta, até chegar ali quinta, sexta, essa chuva começar a chegar, é importante redobrar o alerta que a gente falou sobre a umidade relativa do ar. Vai seguir baixa até essa chuva começar, então, ó, pega a garrafinha, coloca um despertador no celular, lembrar de se hidratar cada vez mais, porque o corpo nessa hora ele não pede, ele implora por água. E às vezes a gente não percebe, começa a sentir mal de outras maneiras, uma tontura, uma dor de cabeça, fica pensando se está com dengue, com covid, o que é que está acontecendo. Na verdade, é só falta de água. Então não esqueça, tá, pessoal, de beber água para não passar mal à toa. Obrigado, Maicon. Agradeço a Andréia pela presença. Ela explicou muito direitinho o que vai acontecer nos próximos dias. Calor e secura até amanhã, chuva em locais isolados quinta e sexta e a partir de sábado chuva mais firme, com possibilidade de granizo. Aí a gente abriga dentro de casa e espera essa chuva chegar. Obrigado, Maicon. Uma motocicleta bateu na traseira de um carro na Avenida Alagados, em Santa Maria. O motorista do carro tinha 17 anos e não sofreu nada. Ele só poderia dirigir
Que isso, com 17 anos ninguém pode dirigir. De forma nenhuma, com 17 anos pode dirigir. A pessoa, para ela poder dirigir, ela tem que ser penalmente imputável e isso não acontece dos 18 anos no Brasil. Então, ainda que esse menino tenha sido emancipado, não há possibilidade de uma pessoa de 17 anos de idade legalmente ter uma carteira de habilitação, salvo uma decisão muito excepcional da Justiça, da qual nesse momento eu não tenho conhecimento. O motociclista de 32 anos foi socorrido pelos bombeiros com escoriações pelo corpo. Um menino de 7 anos de idade que estava com ele também se machucou. Os dois foram levados ao Hospital Regional de Santa Maria. Para andar na garupa de uma moto, a criança precisa ter no mínimo 10 anos de idade. Um tiroteio assustou moradores de Valparaíso na noite de ontem. Policiais militares de Goiás tiveram um confronto com bandidos no meio da rua e houve troca de tiros. Quem vai trazer os detalhes pra gente é a repórter Kátia Gomes, que já está conosco ao vivo. Kátia, alguém se feriu durante o tiroteio? Sim, Malta, um policial militar ficou durante o tiroteio e um dos criminosos acabou morto. Porque eles trocaram tiros, né? Foi exatamente aqui na BR-040. O que aconteceu? Um idoso, ele estava fechando o porta-malas do carro quando ele foi abordado por 3 bandidos. Esses bandidos, eles pegaram esse veículo e seguiram aqui pela BR-040. Um homem que viu, né, toda a ação ali, que estava passando pelo local, perguntou se o idoso queria ajuda. Esse idoso disse que sim, entrou no carro desse homem, que até então era desconhecido, e veio perseguindo aqui pela BR o carro que tinha sido levado pelos bandidos. Quando eles passaram por aqui, eles viram uma viatura da Polícia Militar de Goiás, e aí foi nesse momento que a PM começou a perseguir os criminosos. Eles pararam, Malta, aqui próximo a esses 2 supermercados aqui da região, que fica bem em frente à BR-040. 2 criminosos se renderam, só que um deles decidiu atirar contra a polícia. Então, foi aí que começou essa troca de tiros. Um policial militar, como eu disse, acabou sendo atingido e o criminoso acabou morrendo. Para dar detalhes dessa ocorrência, eu vou conversar aqui agora com o tenente Tiago, da Polícia Militar. Ele chegou aqui minutos depois, né, que tudo aconteceu. Ele viu, né, toda a ação dos colegas dele, acompanhou toda essa ocorrência, não é, tenente? Vamos lá, desde o começo. O idoso, ele foi abordado, ele estava ali fechando o porta-malas quando esses criminosos abordaram ele? Positivo, 3 criminosos armados, todos com várias passagens por crimes patrimoniais, roubo, furto, receptação, aqui no Jardim Oriente, aqui no Valparaíso. E levaram o carro desse senhor, o celular dele, até para ele ficar incomunicável, né? E um terceiro tentou ajudar esse senhor, dando carona para ele, e eles decidiram acompanhar o veículo, né, visualizando o veículo, monitorando, e tiveram a felicidade de visualizar também uma equipe de Rotan. Pediram ajuda, descreveram o carro, a placa e as características dos indivíduos. Instantes depois, a equipe de Rotan visualizou os criminosos, iniciou-se o acompanhamento e a equipe de Rotan procedeu conforme a doutrina, né? Sinal sonoro, verbalização, ordem de parada. Inicialmente não quiseram parar, até que se renderam, não todos eles. Um deles, que estava armado lá do passageiro, desembarcou aqui na BR-040 e começou a desferir tiros contra a equipe de Rotan, que revidou injusta agressão. Os outros 2 se renderam imediatamente, foram detidos, estão desde já respondendo pelos crimes cometidos perante a justiça. Um dos nossos policiais teve um ferimento no rosto, acreditamos que possa ser de um projétil ou, né, às vezes dos próprios, né, atrito que a munição dele mesmo gerou aqui na troca de tiros. Mas o policial está bem, a vítima está bem, todos os policiais envolvidos estão bem. O indivíduo que confrontou, que decidiu, que optou por confrontar com a equipe de Rotan, faleceu no local. Nós chamamos o socorro imediatamente, foi atendido pelo SAMU. Tivemos 2 atendimentos, tanto pelo SAMU quanto a equipe de pronto atendimento aqui da concessionária que cuida aqui da BR. Foi essa equipe de pronto-socorro que atendeu o nosso policial e a vítima. A vítima também teve ferimentos leves na região da perna, né? Os criminosos foram bem bruscos com eles. Foi um senhor, né, idoso, poderia ser meu pai, né, um pai de qualquer pessoa. Então são criminosos aí sem escrúpulos, não julgam idade, a questão da vulnerabilidade da vítima.
querem só o ganho fácil. E a Rotan está aí, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sai todo dia para caçar o ladrão e, consequentemente, proteger a sociedade. E, tenente, o que chama a atenção é até a coragem desse criminoso de disparar aí contra todos vocês, né? Vários policiais estavam nessa ocorrência e, mesmo assim, ele decidiu confrontar. 2 equipes envolvidas de imediato, uma terceira chegou instantes depois. O criminoso, especialmente esses criminosos, por terem várias passagens, um dia na cadeia já deve ser um inferno, ele não quer voltar para a cadeia. E a gente, né, acredita também que o uso de drogas potencializa essa coragem, essa loucura que às vezes passa na cabeça desses criminosos, de até mesmo intentar contra a vida de um senhor de idade, confrontar contra a equipe de Rotan, mas a equipe de Rotan é bem treinada, sempre que houver o confronto, com a proteção de Deus aí, a gente sempre vai ser eficaz e o ladrão vai sempre perder. Tá certo, então, tenente, muito obrigado pelas informações e como o senhor disse, né, o senhor de 67 anos, que é o dono do carro, passa bem e o veículo foi recuperado. Malta, eu volto com você. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Agradeço aos policiais pela presença aqui no nosso jornal. Agora a gente fala de eleições 2022. O candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, passou ontem o dia em São Paulo. Ele se reuniu com religiosos e fez uma caminhada na zona leste da capital. O primeiro compromisso público de Lula foi em São Mateus, na zona leste da capital paulista. O ex-presidente fez um percurso em carro aberto, cumprimentando apoiadores e trabalhadores do comércio. Ao final do trajeto, criticou a falta de aumento real do salário mínimo. Faz 5 anos que não aumenta o salário mínimo. Ou seja, só recupera com a inflação, mas não tem aumento real. E o fato de não aumentar o salário mínimo envolve 36 milhões de pessoas, dos quais 22 milhões são aposentados e pensionistas, mulheres e homens que estão há 5 anos sem receber aumento real da sua aposentadoria. À tarde, Lula se reuniu com padres e com mulheres que atuam como lideranças católicas. O grupo entregou uma carta com as principais preocupações sobre a vida dos brasileiros, como moradia, saúde, educação, fome e miséria. O que nós queremos é paz, é democracia. Eu digo todo dia, o povo pobre não quer muita coisa. E o que as pessoas querem? As pessoas querem morar, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem comer, as pessoas querem estudar, as pessoas querem ter acesso à cultura, as pessoas querem poder ter um dinheirinho para ir no cinema, num teatro, para visitar um parente. Tudo isso está na Constituição. Tudo isso está na Bíblia. E tudo isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E nesta segunda-feira, durante a cerimônia do Prêmio Bola de Ouro em Paris, o ex-jogador de futebol Raí fez um gesto em apoio a Lula. A declaração foi durante a entrega do prêmio que leva o nome de seu irmão, o também ex-jogador Sócrates, que morreu em 2011. Falando em francês, Raí disse, abre aspas, teremos uma decisão importante no nosso país daqui a alguns dias. Nós sabemos muito bem de que lado Sócrates estaria. Na internet, Lula agradeceu. Em Brasília, artistas sertanejos se reuniram com Jair Bolsonaro e anunciaram apoio à reeleição do presidente. Durante todo o dia, o candidato do PL cumpriu a agenda de campanha no Palácio da Alvorada. Depois de conceder entrevista a uma rádio, Jair Bolsonaro recebeu o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, e o ex-governador do Rio Grande do Norte, José Agripino Maia. Foram os primeiros apoios anunciados nesta segunda-feira. Eu agradeço e é um tom de pacificação e união nacional. Bolsonaro voltou a falar sobre a composição do Congresso eleito. Um Congresso que foi para o centro-direita, que tem tudo para aprovar tudo aquilo que interessa para o povo brasileiro, até nas pautas voltadas para a segurança pública. Eu tenho certeza que vamos aprovar a redução da maioridade penal. Depois foi a vez de cantores sertanejos se reunirem com Bolsonaro. O encontro também ocorreu na residência oficial do presidente em Brasília. Pela segurança pública, acima de tudo, pela liberdade de todos nós, pelos
os valores tradicionais da família brasileira, de todos nós. Declaro aqui o meu voto ao Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro confirmou a participação no debate do pool de veículos de comunicação na sede do SBT nesta sexta-feira. São mais 4, se não me engano, né? Eu comprovei em todos eles, né? Parece que o próximo é o SBT. O outro lado teria falado que não iria, mas até 24 horas antes ele pode decidir. Sem descanso na agenda de campanha, Jair Bolsonaro ainda gravou programas eleitorais juntamente com a primeira-dama Michele Bolsonaro. Finalizou o dia participando de um evento católico em um ginásio de Brasília, na tentativa de ampliar o apoio entre lideranças religiosas que atuam em diferentes regiões pelo país. Nesta terça-feira, o presidente faz campanha mais uma vez pela região sudeste. Visita os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Caixa e o Sebrae lançaram um programa para impulsionar negócios de mulheres empreendedoras. A expectativa é de liberação de até R$1 bilhão em crédito. Maria de Fátima vende refeições completas na rua há 17 anos. Porque eu gosto de trabalhar e a rua foi o melhor lugar que eu achei para pagar aluguel. Ela faz parte das 30 milhões de empreendedoras no Brasil que podem recorrer ao Caixa para Elas. Basta procurar as agências da Caixa até 19 de novembro. O valor médio dos empréstimos é de R$1.000 para mulheres que querem abrir o próprio negócio ou já são empreendedoras e pretendem se formalizar. Nós vamos ajudá-la a fazer a sua MEI. Vamos orientá-la na capacitação com a parceria do Sebrae e, na sequência, a gente oferta um crédito para ela começar o negócio. O lançamento do Caixa para Elas acontece uma semana após a liberação do crédito consignado do Auxílio Brasil. 700 mil beneficiários já recorreram ao empréstimo, com R$1 bilhão e 800 milhões distribuídos. O Banco Público alega que as duas iniciativas são de incentivo à abertura de novas empresas. Beneficiárias do Auxílio Brasil, que já são informais, já tem alguma capacitação, é a vendedora de doce, artesã, ela pode abrir a MEI nessa ação e acessar esse crédito de R$1.000 sem perder o programa por 2 anos. Não perde, esse é o conceito do programa. E atenção, a Caixa começou a pagar o lote complementar do abono salarial para mais de 1 milhão de trabalhadores. Entra na lista quem teve revisão dos benefícios com ordem judicial ou não, retirados durante o calendário encerrado entre 2016 e 2020. Os valores pagos variam conforme a quantidade de dias trabalhados durante o ano base de referência. E as parcelas que não forem creditadas em conta ficarão disponíveis para recebimento nas agências da Caixa até o dia 29 de novembro. Ó, pessoal, a gente vai fazer uma rápida pausa para o horário eleitoral obrigatório com as campanhas dos candidatos à presidência da República, Bolsonaro e Lula, para o segundo turno das eleições. Daí, daqui 10 minutinhos, a gente volta com o Jornal Combinado. Até já! Continuando aqui a edição de hoje, a Polícia Federal realizou uma operação contra um servidor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Quem tem os detalhes desta operação para a gente é a repórter Vitória Mello. Vicky, de volta ao jornal. Esse servidor é suspeito, então, de receber propina para beneficiar algumas empresas. É isso que a PF descobriu. Isso mesmo, Felipe. Boa tarde mais uma vez a você, boa tarde a todos. Esse servidor, que ocupava o cargo de superintendente de transporte de passageiros, teria pedido R$240 mil a um representante de uma empresa que pretendia registrar linhas junto à NTT. Então, nesta terça-feira, agentes da PF cumpriram 5 mandados de busca e apreensão em São Paulo e aqui no Distrito Federal. Um dos alvos foi este servidor, além de ex-funcionários comissionados da NTT que tiveram acesso indevido a informações privadas. Os mandados cumpridos hoje têm o objetivo de juntar provas para 2 inquéritos já em andamento. O primeiro contra esse servidor e o segundo inquérito apura se ex-comissionados da agência acessaram indevidamente informações internas para usar em benefício próprio. Uma das investigadas, mesmo após sair da agência, teria tido acesso a cerca de 1
um ano a informações internas. Durante a investigação, foram identificadas mais de 17 mil acessos indevidos. A suspeita é que essas informações tenham sido repassadas a um terceiro como moeda de troca. De acordo com a PF, há indícios, de que os investigados receberam carros e outros bens como propina, Felipe. Se os crimes forem comprovados, esses suspeitos podem responder por corrupção passiva, associação criminosa, violação de sigilo e usurpação de função pública. Nós entramos em contato com a NTT, que informou em nota que colabora com as investigações desde a primeira fase dessa operação e que também abriu um procedimento interno de apuração. Reforçou ainda que as práticas não refletem os valores da agência, Felipe. Então, toda uma investigação ainda está em curso. Eu volto com você. E não podem refletir mesmo, porque na maneira moderna de se administrar o Estado, a gestão pública, agências reguladoras como a NTT servem de fiscalizador, agente que fiscaliza a prestação do serviço público e garante que o usuário final tem acesso, nesse caso da NTT, a um transporte decente. Aí quando um funcionário da agência subverte a missão da NTT e faz um negócio desse, é imperdoável. Realmente tem que ir preso e responder, porque mancha a imagem da agência e mancha a credibilidade das pessoas no Estado brasileiro. Obrigado, Vicky. Ainda sobre transporte, mas aqui trazendo para a nossa realidade. Crianças da área rural de São Sebastião estão sofrendo para chegar à escola. Os pais não têm carro. O transporte escolar já não busca mais os estudantes faz 2 meses. E o ônibus circular não tem passado com frequência. Você vai ver o que esses meninos estão passando, porque o Maicon Leão, junto com a nossa equipe de reportagem, foi lá para registrar. Antigamente, para o Davi ir para a escola era só ir em frente de casa e pegar o ônibus escolar. Mas hoje em dia, ele precisa andar quase 3 quilômetros para chegar no CF do Bosque, onde estuda. Assim como ele, várias outras crianças do Capão Comprido, em São Sebastião, deixaram de ser atendidas pelo transporte escolar. O ônibus continua rodando, mas algumas crianças não podem usar. Esse vídeo gravado por uma das mães mostra alguns estudantes sendo barrados na porta do veículo. Tiraram ele dali. Tem que ir no colégio para ver o que aconteceu. A mãe do Davi procurou a escola e também não teve resposta. Eles falaram que só estão cumprindo ordem regional. De acordo com os pais, até o primeiro semestre letivo do ano, os alunos eram buscados na porta de casa. Mas de agosto para cá, quem mora onde tem asfalto perdeu o benefício do transporte escolar. É que, segundo a regional, existe um transporte coletivo que passa por aqui e os alunos devem passar a usar ele. Só que o ônibus convencional é isso que eu estou te falando, não passa perto da escola. E nem estava passando. E nem estava passando. Não sei se está passando agora, mas esses dias ele parou de rodar também. Mas, coincidentemente, durante a gravação desta reportagem, 2 ônibus apareceram. Essa cena aqui? Não, isso nunca aconteceu aqui. Esse horário, principalmente? Não. Além de afetar a rotina, o meu filho está perdendo aula ao sábado, porque não tem, e são atividade avaliativa. E ele está ficando muito prejudicado, Sem transporte escolar e sem ônibus, os pais têm apelado o transporte por aplicativo ou ir caminhando para a escola mesmo. É complicado, porque dificulta, Muda a nossa rotina. Infelizmente, é difícil. Os mais prejudicados dessa história toda são as crianças, que também estão chateadas com a situação. É indignante, por causa que antes eu pegava ônibus, mas agora eu não pego mais. Eu quero que volte ônibus, pelo amor de Deus. Nós procuramos a Secretaria de Educação do Distrito Federal, que por meio de nota explicou que uma portaria prevê que o transporte escolar só é feito em locais onde não há transporte público. E segundo a Secretaria de Educação, no lugar que a gente mostrou da reportagem, há. Inclusive, a mesma nota diz que já foi pedido à Secretaria de Mobilidade que amplie os horários de transporte público na região do Capão Comprido, em São Sebastião, para atender melhor esses meninos e meninas que a gente viu. A gente também falou com a Secretaria de Mobilidade, a CEMOB, que enviou uma nota dizendo que foi criada uma linha para atender os moradores da região do Capão Comprido e que essa linha oferece 6 viagens por dia dos circulares, mas destaca que a linha não foi criada para substituir o transporte escolar.
A secretaria, na mesma nota, recomenda que os moradores que identificarem necessidade de ajuste nas linhas que entrem em contato com a ouvidoria pelo site ouvi.df.gov.br. A gente viu na reportagem que os moradores já entraram em contato com a ouvidoria, então da parte de cá nos coube até lá ouvir o relato deles e a gente testemunhou que procede. Está difícil para o pessoal ir para a escola. Agora a Secretaria de Educação e de Mobilidade precisam se articular para atender esses meninos e meninas que precisam ir para a aula. Em Valparaíso, nenhuma igreja escapou da ação de criminosos que invadiram o templo e levaram... Desculpa, diretor. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse assunto. Nenhuma igreja escapou da ação dos criminosos. Mas antes disso, você vai ver, depois de 2 anos de pandemia, a procura por cursos de especialização fora do Brasil voltou a aumentar, mesmo com o dólar alto. A conversa pela internet aproxima a Laura do Brasil. Há 4 anos, a estudante caiu no mundo. Fez inglês na Irlanda e agora está em Portugal fazendo mestrado. A Universidade de Aveiro ela é reconhecida não só aqui em Portugal, mas como em toda a União Europeia. Os nossos certificados são todos em inglês e português. Uma pesquisa feita por uma empresa de eventos educacionais revelou que o perfil do intercambista mudou. Em 2019, a procura pelos cursos de pós-graduação era de 24%. Este ano saltou para quase 40%. O mesmo aumento também vale para mestrado, MBA e especialização PhD. O mercado de trabalho exige mais dos profissionais, como explica uma das responsáveis pelo levantamento. Hoje em dia está tão competitivo que não é só aquele cursinho de idiomas que você vai fazer lá fora. Precisa de um currículo muito mais preparado. E o mais interessante de fazer isso lá fora é que você vai voltar com um jogo de cintura também internacional. Os cursos fora do país se tornaram um investimento para o futuro. E de olho nisso, as empresas de intercâmbio têm oferecido diferentes programas com pagamentos facilitados e opções que permitem que o jovem não só estude, como também trabalhe. São vários os destinos. Existem países como Canadá, África do Sul, Malta, que entregam os melhores custos-benefícios, principalmente pensando no Brasil e na nossa moeda local. Laura vai concluir o curso este ano, mas ainda não sabe se é hora de voltar. Eu descobri que não temos fronteiras, nós podemos desbravar e irmos para qualquer lugar. De volta ao Distrito Federal, os pais de um bebê que nasceu dentro de um banheiro no HMIB denunciam que houve negligência durante o parto. O repórter Maicon Leão está conosco e tem as informações. Maicon, o relato que a gente teve é que o bebê teria nascido e batido a cabeça no chão. O que você apurou? Foi isso mesmo que aconteceu? Foi isso mesmo, Alto. A situação fica ainda pior que nessa queda o cordão umbilical se rompeu justamente por conta do impacto. Segundo os pais dessa criança, eles foram trazidos aqui para o HMIB já algumas vezes, se queixando de que a mãe já estava apresentando sinais de que daria à luz, inclusive tendo contrações, mas foi informada pela equipe médica que não seria naquele momento, que a dilatação não estaria no tamanho ideal e foi orientada que ela fosse tomar banho, simplesmente sem ninguém da equipe médica. E aí durante esse banho, Malta, aconteceu dela começar a sentir algumas dores e de repente ela deu à luz ali, ela teve o bebê enquanto tomava banho. Quem vai explicar pra gente todos os detalhes é justamente o pai da criança, o Antônio, que está aqui ao meu lado, que é justamente quem vai esclarecer todas as nossas dúvidas a respeito desse caso, que deixa a gente assim chocado. Então, no momento em que tudo aconteceu, ela estava tomando um banho porque a orientação era que não teria a possibilidade dela ganhar bebê naquele momento. Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo. Foi orientado pela médica de plantão, que ela teria que tomar um banho para relaxar, que o menino não ia nascer agora. E não nasce menino com 5 centímetros de dilatação. O certo, o correto é 10 centímetros de dilatação. E com muita insistência, minha esposa não queria ir. Com muita insistência, aí acabou que ela foi. Não chegou nem na porta do banheiro direito, a bolsa rompeu, derramou líquido, sangue, e nós arrastamos a cadeira do banheiro o mais rápido possível. Não deu tempo dela sentar direito, o bebezinho vazou pelo baixo do buraco da cadeira, tem um buraco na cadeira do banheiro, bateu na cabeça e escorregando até uns 2, 3 metros assim de distância.
o ralo do banheiro lá, entendeu? E quando o bebê caiu, já desacordado? Desacordado. Até o primeiro momento desacordado foi na hora que me deixou mais desesperado, né? Porque geralmente chora o bebê, né? E ele ficou desacordado, não deu nem um pio, foi na hora que todo mundo gritou e acionou o pessoal de fora lá, que não tinha ninguém nessa hora. Não tinha ninguém. Só eu, minha esposa mesmo e 2 moças de quarto. E que a doutora veio e já foi direto pegar a criança, né? E levou lá para cuidar. E nessa hora minha esposa estava jorrando sangue porque deu hemorragia do espanto. Ela começou a tremer, gritar, chorar e jorrando sangue naquela hora. E nem nessa hora não teve ninguém para amparar. Foi eu que arrastei ela para a cama, mais a moça, e coloquemos lá. E foi que começou a chegar aquele punhado de gente, enfermeira, médico, até a diretora do hospital veio para atender. E ficou aquela preocupação só depois que aconteceu tudo isso. Seu Antônio, como é que foi para o senhor como pai ver uma cena daquela, a sua companheira ali se queixando de dores, tendo as contrações e tudo, receber a informação de que não seria por agora e de repente ver o filho do senhor caído no chão do banheiro? Irmão, você sabe, eu queria mais antes que meu filho tivesse nascido em casa. Fosse para nascer nessa situação aí, mas antes fosse em casa mesmo, entendeu? Porque na minha casa a gente via as contrações, eu podia perceber o meu filho, sentir o meu filho, e chegar aqui e ver ele nascer desse jeito. É meu segundo filho, mas o primeiro eu não vi, né? O primeiro eu estava viajando e não consegui ver. Mas esse agora, ver essa cena aí, tanto eu como ela, nós estamos perplexos mesmo e indignados mesmo com essa situação, sabe? E fizeram já 2 exames, um tal de raio-x, que isso não tem nada a ver. Um ultrassom também, que não detectou nada, detectou um hematoma na cabeça dele, sim, detectou, mas disse que tem que ser um exame mais profundo, então querendo fazer um mais profundo aí, né? Uma tomografia, mas até agora não fizeram, diz que vão fazer e nós estamos esperando. Queriam dar alta, só que nós não aceitamos, né? Nós quer receber tudo certinho, eu já corri na delegacia, já fiz o boletim de ocorrência, já está tudo encaminhado, entendeu? Já registraram na polícia para que o caso não fique assim e outras mães não passem por essa mesma situação? Fui lá, prestei queixa, eles passaram um documento para fazer um exame de corpo e delito no ML, saindo daqui a gente vai e a gente quer isso aí, atenção, né? Tanto com nós como com os que estão lá, os que vão chegar ainda também, entendeu? Porque é muita reclamação também, entendeu? Acho que já está na hora de, entendeu? E por ser um hospital de referência, o HMIB, né? A minha outra filha nasceu na Ceilândia. Se você entrevistar a minha esposa, ela vai dizer o quanto atenderam ela bem lá. Que decepção. A comparação, Ceilândia para cá, entendeu? A gente lamenta muito. Obrigado, senhor Antônio, pela participação. Malta, a gente entrou em contato com o hospital pedindo uma resposta e o que eles disseram para a gente é que eles acompanharam durante todo o momento a mãe durante essa gestação e que depois que isso aconteceu, eles têm acompanhado a criança, feito vários exames justamente para saber como está a situação, mas que até agora não houve nada de grave por conta da lesão, que eles têm acompanhado e que a criança só vai receber alta depois que passar pelo acompanhamento de um neurologista. Mas o que a gente viu agora o pai falando é que não foi bem isso, né? Que eles não foram acompanhados ao longo de todo o momento, que inclusive queriam dar alta e os próprios pais recusaram nesse primeiro momento. A gente vai acompanhar de perto esse caso, viu? Pois é o pedido só que a gente faz aqui, então, é que acompanhe a partir de agora com o neurologista e com o que for necessário para que essa família fique em paz. Porque se a mãe é orientada a tomar banho e a ela é dito, não existe a possibilidade do seu neném nascer agora, aí o neném nasce, a mãe fica um pouco desesperada. A mãe não é médica, o seu Antônio não é médico, nem nós. Então, fica para o campo da medicina entender se aquele nascimento ali que era improvável tinha uma possibilidade baixa de acontecer e acabou acontecendo. Aí estão argumentando que não foi negligência. A gente acredita que pode não ter sido negligência, que aconteceu, é raro, mas acontece, nasceu. Mas a partir de agora, então, atendam a essa família para que eles saiam aí do hospital com a sensação de que foram bem recebidos, né? É um momento tão especial para o pai, para a mãe, especialmente para uma família que depende da rede pública de saúde, que a gente possa prestar o atendimento adequado para eles agora. Obrigado, Maicon. Eu mencionei com vocês agora há pouco e você vai ver junto comigo nesse momento. Em Valparaíso, uma igreja foi alvo de criminosos que não respeitaram a fé das pessoas, a luta de gente humilde que deixa parte do rendimento ali para poder comprar um som, um microfone, um banco confortável para poder vivenciar a sua fé, encontrar refúgio desses momentos tão difíceis que a gente está passando. Não.
Eles não perdoaram, foram até a igreja e levaram os equipamentos que as pessoas ali, que os irmãos usam pro culto. Quem foi lá ver o que aconteceu foi a repórter Kátia Gomes. Exatamente, Malta. Foi mais ou menos esse o prejuízo mesmo, calculado em cerca de R$10 mil. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque os criminosos, eles entraram por essa portinha que fica aqui ao lado da igreja, né? O mesmo terreno. Primeiro, eles arrombaram aqui, inclusive a porta ela já foi consertada, mas eles arrombaram aqui a porta, entraram nesse corredor e aqui eu vou pedir para o Leandro Bione mostrar para gente, para vocês. Olha só, tem uma grade ali no chão, toda retorcida. Eles arrancaram aquela grade que ficava aqui nessa janela. O pessoal da igreja já fez o conserto, colocou essa grade aqui, né, de forma pelo menos provisória, porque a janela ainda está quebrada, para evitar, né, outro furto, né? Então, os criminosos, eles entraram aqui nesse corredor, quebraram a janela e conseguiram entrar na igreja. Agora nós vamos lá dentro, que eu vou mostrar para vocês o que eles fizeram aqui na igreja. A igreja, essa daqui que fica nesse terreno de esquina, estamos em Valparaíso 2. Aqui, olha, aqui na igreja, na parte de dentro, eles pegaram diversos objetos, botijão de gás, eles pegaram inclusive um bebê conforto que é do filhinho de uma das fiéis aqui da igreja e também teclado, baixo, pegaram também até a mesa de som, né? Pensa, imagina só o prejuízo. Agora aqui tá tudo bem tranquilo porque elas já arrumaram a igreja, mas aqui a gente percebe que elas colocaram esse pedaço de madeira para cobrir a janela que ainda está quebrada, também tem aquele vidro ali que está quebrado, né? Ou seja, os criminosos, quando eles entraram, eles fizeram um verdadeiro estrago aqui na igreja. As fiéis encontraram diversos papéis espalhados pelo chão e também perceberam, né, que as janelas elas estavam quebradas, arrombadas. Eles fizeram tudo isso para conseguir invadir aqui a igreja. Aqui ao lado tem uma porta que os criminosos, aqui ao lado tem um corredor, tem uma porta, eles conseguiram arrebentar a porta também, quebraram essa janela. Isso tudo para conseguir pegar mais objetos, né, do lado da igreja, aqui ao lado da igreja. Bom, eu vou conversar com a Yara primeiro, que ela foi a primeira a chegar aqui. Eu vou pedir, Yara, vem aqui, por favor. Eu vou pedir que ela fale para a gente, porque ela foi a primeira pessoa a chegar aqui na igreja e se deparar com toda essa situação. Esse crime foi na madrugada de sábado, né, de sexta-feira para sábado, por volta ali das 2, 3 horas da manhã, inclusive imagens, né, Yara, mostram os criminosos, né, um casal, na verdade, um homem e uma mulher saindo carregando a mesa de som. Yara, quando você chegou aqui de manhã, você percebeu que ali vários papéis espalhados pelo chão, você ficou assustada? O que você viu? Sim, fiquei muito assustada, né? A gente nem ia vir aqui sábado, né? A gente só ia ter um encontro aqui no domingo pela manhã. Porque eu tinha marcado um ensaio com a irmã aqui da igreja, né, no sábado pela manhã, e quando eu cheguei aqui, que eu abri a grade, abri a porta de vidro, que eu entrei aqui e me deparei com tudo arrebentado, janela, né, os itens, instrumentos, tudo furtado, mesa de som, guitarra, baixo, 2 retornos embaixo, a caixa de som que a gente usa para passar os louvores com Bluetooth novinha também, microfones novos que a gente tinha acabado de comprar e nem pagou a primeira parcela, ainda vai pagar, né, a gente ficou nesse prejuízo também, teclado, né, e outros itens também. Yara, esse cantinho aqui que a gente vê que agora está vazio, exatamente onde ficavam os instrumentos aqui da igreja, não é isso? Agora a gente percebe que sobrou apenas o pedestal. Sim, aqui ficava a mesa de som, aqui o teclado, né, lá do outro lado a caixa que a gente usa o Bluetooth para passar os louvores, e aqui no chão os 2 retornos da caixa de som. Aqui em cima a gente também tinha 2 caixas de som, só que eles não levaram porque não conseguiram, né? Aí o pastor da igreja, junto com os outros irmãos que se mobilizaram, tiraram os outros itens que ficaram e guardaram, não deixaram aqui com medo deles retornar. Vou contar para vocês que aqui ao lado tem um depósito aqui de material de construção. O dono desse depósito, ele tem uma loja bem aqui ao lado também de material de construção. Ele deixa aqui guardado, ele deixa a caminhonete dele guardada aqui, porque é o instrumento dele de fazer entrega, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, há mais ou menos 4 meses, criminosos invadiram aqui o depósito, inclusive tem imagens do circuito de segurança que mostram eles entrando e levando a caminhonete do seu Antônio, né, seu Antônio? Você, por sorte, conseguiu localizar, encontrar a caminhonete no dia seguinte, mas
foi um grande susto. Foi sim, a gente conseguiu encontrar ela no outro dia seguinte, já mais ou menos às 8 horas, junto com a polícia militar, né? E foi um susto, na verdade, né? A gente achamos também, graças a Deus, né? Foi uma boa pra gente também, né? Mas deixou um prejuízo mais ou menos de R$6 mil na caminhonete, né? Estourou a embreagem, outras coisas, serviço, painel e outras coisas a mais, né? Na igreja, agora eles falaram que vão instalar câmeras dentro, né, da própria igreja para ver se consegue aí aumentar ainda mais a segurança. E claro, estão reforçando as janelas. É uma situação muito complicada, Malta, aqui em Valparaíso, né? Todo mundo reclama dessa falta de segurança. Eles lutam, trabalham, deixam os equipamentos aqui, querem participar, né, fazer um culto na igreja e infelizmente vem um criminoso e acaba levando, furtando, né, os objetos. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Nós abordamos esse assunto no começo da edição de hoje e o que eu disse eu repito agora. É inaceitável que as pessoas zombem da fé alheia, porque nos tempos que a gente está vivendo, muitas vezes a fé é o último recurso que a pessoa encontra para tocar uma vida em paz, com propósito, sustentando a família com dignidade, andando na rua de cabeça erguida. Então é inaceitável que a gente tolere que bandido entre no lugar religioso, onde as pessoas vão para buscar refúgio de tempos tão difíceis e aí compra um som para poder ouvir um louvor e o bandido leva. A polícia prendeu um suspeito de roubar uma moto de luxo 20 minutos depois do crime. Uma câmera de segurança gravou o roubo e uma outra que estava no uniforme do policial registrou a perseguição e a captura do acusado. A câmera de segurança de um condomínio mostra um engenheiro de 63 anos chegando em casa de moto na zona leste da capital paulista. De repente, ele é cercado. São 8 ladrões em 5 motos. Armados e agressivos, eles rendem um engenheiro. Um dos criminosos sobe na moto da vítima, mas ela é muito pesada e ele cai. Os bandidos se afastam. O engenheiro se aproxima da moto e gesticula para os funcionários do prédio pedindo ajuda. Os assaltantes voltam e um deles consegue levar a moto, avaliada em R$35 mil. Eu pus a mão dentro da jaqueta, fingindo que ia puxar uma arma, mas sim, estavam mais assustados do que eu acho, né? Porque correu cada um para um lado. Tudo meio assim, apavorado, eles viram que eu não estava com arma, voltaram, aí eu fui para dentro do prédio, eles pegaram a moto e deram fuga. Mas não durou muito tempo. 20 minutos depois, PMs desconfiaram do rapaz que andava com a moto de luxo na mesma região do roubo. Começou uma perseguição. O ladrão abandonou a moto e correu. Tentou pular um portão, mas acabou preso. O roubo de motos é mais um crime em alta em São Paulo. De acordo com números da Polícia Civil, a média é de 12 motos roubadas todos os dias na capital paulista. A média de furtos de motos, quando não há violência ou ameaça, é maior ainda. São 23 por dia, ou seja, 35 motos são levadas diariamente por bandidos. Mais de uma por hora. Não precisa ser nenhum matemático para entender que o problema é grave e parece sem controle. E agora um destaque do noticiário internacional. Pelo menos 8 pessoas morreram em ataques com os chamados drones kamikaze. Isso aconteceu na Ucrânia. Metade das vítimas estava na capital Kiev, que voltou a ser alvo dos bombardeios. As explosões, mais uma vez, foram realidade no centro da capital ucraniana. Em bairros residenciais, muita fumaça. Nas ruas, pedestres registraram os ataques. Policiais tentaram derrubar os equipamentos atirando. Segundo as forças ucranianas, 37 drones foram destruídos, mas outros 28 atingiram os prédios, a maioria residenciais. Entre os escombros, um gato de estimação resgatado com vida. A nova arma usada contra Kiev são drones chamados de suicidas ou kamikazes. Com o mesmo poder de destruição de um míssil, esse tipo de armamento tem um trajeto que pode ser elaborado com mais cuidado.
Pelas redes sociais, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a acusar a Rússia de crimes de guerra e afirmou que o equipamento foi fornecido pelo Irã. Aqui em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado afirmou que a provável venda de drones iranianos para Vladimir Putin viola resoluções do Conselho de Segurança da ONU e fere normas do direito internacional. Na Casa Branca, o mesmo discurso, apesar do governo de Teherã negar que tenha vendido o armamento para a Rússia. Em solo russo, um incidente envolvendo um caça supersônico está sendo investigado. A aeronave se chocou contra um prédio residencial, matando pelo menos 4 pessoas. Também nesta segunda, Ucrânia e Rússia fizeram mais uma troca de prisioneiros. Mais de 100 mulheres ucranianas foram entregues ao governo de Kiev. A maioria delas militares, que tinham sido capturadas quando o governo da Rússia conquistou o complexo siderúrgico de Azovstal, em Mariupol, há quase 5 meses. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Agora você fica com o SBT Esportes Brasília e a gente volta a se ver amanhã, 15 para meio-dia, ao vivo, aqui no SBT. Tchau!